Segunda Reis 4:1, olha o que está escrito, igreja. Certo dia, a esposa de dois discípulos dos profetas, fala assim, discípulo dos profetas. Discípulo dos profetas, suplicou a Eliseu dizendo: teu servo, meu marido, morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Amém? Teu servo morreu, ele amava a Deus com todo zelo. Amém? A Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos. Pelo pagamento do que, igreja? Da dívida. Olha que coisa horrível, sim ou não? Se tivesse uma dívida no Antigo Testamento, a pessoa que devesse morresse, a dívida ficava para os seus o quê? Descendentes. Está entendendo? Era tomado como escravo, o povo não alisava. Vocês estão conseguindo entender? Então o homem chegou e falou: agora a gente vai levar os seus filhos, porque seu esposo me devia. E ele era o quê? Fala assim, discípulo dos profetas. A maior característica de um profeta é que ele gera o quê? Discípulos. Fala assim, discípulos. Fala assim, discípulos. Você está entendendo? Profeta não é somente a pessoa que profetiza, amém? Tem pessoas que profetizam, mas é por meio do dom do Espírito Santo. Ela não tem, como que eu posso falar para vocês, uma vocação de profeta. Você está entendendo? Mas a pessoa que tem uma vocação de profeta, poucas vezes você vai ver ela profetizando. Ela profetiza? Profetiza. Mas qual que é a maior evidência dentro da pessoa? Ela gera o quê? Fala assim, discípulos. Então essa pessoa ensina pessoas a o quê? Profetizar. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Sim ou não? Vocês estão entendendo isso? Verso 2. Eliseu lhe indagou: o que posso fazer por ti? Então a mulher chegou resmungando: o que eu posso fazer por ti? Diz-me que tens em casa. Ao que ela prontamente respondeu: tua serva o que, igreja? Tua serva o que? Nada tem em casa, a não ser uma vasilha com... Quem quer viver milagre aqui? Você tem que aprender um negócio que eu vou te explicar aqui agora. Fala assim, Deus vai fazer milagre com aquilo que Ele já me deu. Fala assim, Deus vai fazer milagre com aquilo que Ele já me deu. Eu não sei se vocês entendem, mas a maioria das pessoas pensa que o milagre é tipo assim, as coisas e acontece do nada. Vocês estão entendendo? Um milagre é assim. Não. Como é que Deus vai fazer milagre na nossa vida? Quando você começa a utilizar aquilo que Ele já te deu. Mas a pergunta é, o que você tem? As pessoas têm esse hábito aqui, de responder o quê? Tua serva não tem? Era verdade isso, igreja? Era verdade isso? Sim ou não? Fala assim, ela tinha um pouco. Era tudo que precisava, igreja. Tomara que vocês entendam isso. Você precisa mudar sua mente, igreja, acerca das coisas que você tem. Você precisa mudar sua mente acerca das coisas que você já tem. Deus não vai fazer as coisas que você já tem. Qual que era a ótica dessa mulher? Ela tinha algo, mas a mente dela não alcançava. Ela falou, eu não tenho nada, eu só tenho uma coisinha aqui. Está entendendo? A pergunta é, como está sua mente acerca das coisas que você já tem? Acerca das coisas que Deus já te deu? É pouco, pastor. A Bíblia diz, a base para você chegar no muito é o que, igreja? O alicerce para você alcançar muito de Deus é o que? O pouco. Mas as pessoas não estão conseguindo enxergar aquilo que Deus já deu para elas. Está entendendo? Por isso a pergunta aqui do profeta é, o que você tem? O que vocês têm aqui nessa noite, igreja? Quem tem fé aqui nessa noite? Quem tem fé aqui nessa noite? Deus vai pegar essa fé que você tem e vai trazer milagres sobre sua vida, através da sua fé. Está entendendo o que você tem? Eu quero chamar um pouco sua atenção aqui nisso. O que vocês têm? Está entendendo? Porque é em cima do que você tem que Deus vai operar. É em cima daquilo que você já tem que Deus vai te levar no muito. Vocês estão entendendo isso? Então, essa mulher, ela precisava de uma renovação na mente. Por quê? Ela falou que não tinha nada, mas ela tinha, sim ou não? Era pouco, sim ou não? Mas tinha. Sim ou não? Sim ou não? Eu quero usar isso daqui como base para mostrar para vocês. Eu quero que vocês abram sua Bíblia em João. Meu Deus. Igreja, o profeta sabe que para acontecer as coisas,
para Deus operar, Ele opera com aquilo que você já tem. Mas na maioria das vezes é as pessoas que não entendem isso. Você está entendendo? Por isso que o profeta falou, você está me clamando algo, mas o que você tem? Muitas das vezes as pessoas na igreja, elas vêm e elas pensam que Deus vai fazer. Não, Deus te revolta essa pergunta. O que você tem para mim operar em cima do que você tem? Por isso que eu quero voltar aqui um pouco a sua mente para aquilo que Deus já colocou em você. Para aquilo que Deus já depositou em você. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não, igreja? Porque o milagre vai acontecer em cima disso. Você está entendendo? O milagre, as coisas vai acontecer em cima disso. Você está entendendo? Não vai, Deus não é mágico. Fala para a pessoa que está do seu lado aí e fala assim, Deus não é mágico não. Fala aí, estão com medo? Fala aí, Deus não é mágico não. Você está entendendo? Ele vai operar em cima das coisas que você tem. Amém? Olha, eu quero que você abra sua Bíblia em João. João capítulo 6. Igreja, quando Deus te pergunta o que você tem na mão, eu sei que isso é um problema. Você vai ver que em todas as passagens da Bíblia que o profeta perguntou, Jesus perguntou, os homens se encontraram em um jogo de cintura. Eu falei, e agora? O que você tem? Porque quando Deus pergunta o que você tem, não é que Ele não sabe, igreja. É que Ele quer ver como está a sua mente acerca daquilo que você tem. Você está entendendo? Então, ó, você vai ver aqui, a gente vai ler algumas passagens aqui, que sempre a questão foi essa, o que você tem? Quem lembra do profeta Eliseu no Vale de Ossos Secos aqui? Deus perguntou o que para ele? Deus perguntou o que para ele? O que é que você vê? Você está entendendo? Deus colocou um homem no vale de osso seco e pergunta para ele, o que é que você vê? Por isso que você vai aprender a viver milagre, igreja, na medida que a sua mente se alinha com a mente de Deus. Vocês estão entendendo? Vai ficar simples das coisas acontecer. Aí de fato você vai entender que é só você dar um passo de fé, as coisas acontecem. Ó, olha o que está escrito aí. Acharam o Evangelho de João? Capítulo 6, verso 5. Me ajuda aí, velho. Presta atenção, hein, igreja. Se você sair daqui renovando sua mente acerca daquilo que você tem, acabou. Acabou que o milagre vai acontecer. Vocês estão entendendo? Olha o que está escrito aí. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Felipe, onde compraremos pão para lhes dar a comer? 6. Mas disse isso apenas para quê, igreja? Disse isso apenas para quê? Para quê? Quando Deus te faz uma pergunta, o que Ele quer fazer? Ele quer provar você. Ele já sabe o que Ele vai fazer, mas Ele quer provar você. Você está entendendo? Quem já ouviu pergunta de Deus aqui? Quem já ouviu alguma pergunta de Deus aqui? Nunca ouviram? Quem já ouviu alguma pergunta de Deus? Pega essa chave aí. Quando Deus te pergunta, é porque Ele quer provar você. Ó, para o provar, pois Ele bem sabia o que ia fazer. Verso 7. Felipe lhe respondeu. Olha aí, igreja, a ótica de Felipe. No meio daquele caos. Felipe lhe respondeu. 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço do que, igreja? De pão. Verso 8. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus. Olha aí, igreja, 9. Há aqui um rapaz com 5 pães cevado e 2 peixes pequenos. Mas de que serve no meio de tanta? Jesus fez uma pergunta. 2 discípulos, amém? Respondeu essa pergunta. E a resposta dele mostra a visão deles acerca do que eles tinham na mão. Eles via como o quê? Como o quê, igreja? Como pouco. Você está entendendo? Fala assim, Deus não quer saber a quantidade. Ele quer saber o que eu tenho. Ele não quer saber quantidade. Você entendeu? Então, ó, Felipe respondeu o quê? 200 denários não vai dar para comprar. Vai faltar do mesmo jeito. E ó, aqui eu tenho uns 5 pães e 2 peixes. Vai faltar do mesmo jeito, o que vai adiantar? Ou seja, a mente dos discípulos não entendia como os milagres aconteciam. Você está entendendo? Que era com o pouco que tinha na mão que Deus operava e sobejava as coisas. Vocês estão entendendo, igreja? Fala assim, é com o pouco que eu tenho. Fala assim, é com a minha fé que Deus vai operar o sobrenatural. É com a sua fé, igreja. Você está entendendo? Ó, aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Mas de que serve? No meio de tanta gente. Verso 10. Então Jesus diz: fazei que o povo
se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens, em número de quase 5.000, que é a igreja? 5.000. O que eu quero que você veja aqui de primeira instância, igreja? Você vai viver milagre na medida que você vai aprendendo a utilizar o que você tem. Você está entendendo? Se você aprender a utilizar o que você tem, as coisas, os milagres, o sobrenatural de Deus começa a acontecer. Mas a pergunta é, tomara que hoje aqui no mínimo, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas no mínimo que você saia daqui entendendo o que Deus colocou em você. No mínimo. Você está entendendo? A gente vai ler aqui agora um homem que ele aprendeu a operar juntamente com Deus. Ele aprendeu como Deus operava, que Deus precisava utilizar aquilo que tinha na mão dele. Se eu falar aqui, vocês já vão pegar no ar. Esse homem, ele usava esse pedaço de madeira, com todo respeito, amém? Não seja um religioso, amém? Ai, meu Deus, você vai falar que aquilo é um pedaço de madeira? Sim. Ele aprendeu, igreja, que para Deus fazer algo, para Deus operar, ele tinha que usar o que tinha nas mãos. Você está entendendo? A base aqui para você viver isso, a palavra de hoje é você entender isso daqui de primeira instância. Deus vai operar com aquilo que você tem. E eu sei que cada um de vocês tem algo de Deus. Você está entendendo? O irmão recebeu lá, glória a Deus. Eu sei que cada um de vocês tem algo de Deus aqui dentro de vocês. Você está entendendo? E é isso daí que você tem que aprender a utilizar. É isso daí. Um tem sabedoria, outro tem dom espiritual. Você está entendendo? Outro tem recurso, outro tem finanças. Cada um de vocês tem algo. E se você não entender que é a base para Deus operar sobre sua vida, é isso daí que Ele já te deu, você vai ficar procurando ou você vai ir para a vida de oração. Você está entendendo? Fala assim, ter vida de oração é maravilhoso. Fala assim, é maravilhoso. Mas é depois que você vai para a oração que você precisa utilizar o que Deus te deu. Você está entendendo? Sim ou não? Quem é esse homem? Quem já pegou no ar? Quem que é a igreja? Não pegaram, não é possível. Quase eu já citei o nome dele aqui. Quem que é a igreja? Quem que é? Quero que você preste atenção aqui. Jesus tinha uma ótica acerca dos 5 pães e dos 2 peixes. Qual que era a ótica? Ele entendia que para Deus operar milagres precisava de algo. Por isso que ele falou, o que você tem na mão? Traz aí. É pouco, não quero saber, traz aqui. Ele entendia isso. Os profetas entendiam isso. Mas na maioria das vezes os homens não entendiam isso. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Abre sua Bíblia aí em Êxodo. Minha oração é que você saia daqui entendendo qual que é o seu cajado. Que você saia daqui hoje entendendo qual que é o seu cajado, igreja. Deus vai abrir mares através do seu cajado, amém? Êxodo 4. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Verso 1. Olha o que está escrito, igreja. Então Moisés replicou a Deus: Mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvido às minhas, o que, igreja? Palavras. Porquanto certamente contestarão. Não é possível que Yahvé te tenha o que, igreja? Aparecido. Isso daí é mentira, não é possível não. Verso 2. Perguntou o Senhor, o que, igreja? De novo essa pergunta, igreja. Perguntou o Senhor o que? Que é isso que tens? Respondeu o que, Moisés? Então, Moisés, querendo que sinais extraordinários aconteçam, milagres incríveis. E talvez é igual eu e você está querendo que coisas, milagres aconteçam, você está orando, você está batendo, você está jejuando. Você está entendendo? Mas Deus está perguntando, que é isso que você tem na mão? Respondeu-lhe Moisés, o que, igreja? Respondeu o quê? Um cajado. Fala assim, um cajado. Fala assim, um cajado. O que é que você tem na mão? Sobe aí, filha, sobe aí, me ajuda aí. O que é que você tem na mão, igreja? O que é que vocês têm? Agora eu estou falando
Eu vou falar sentido rasgado aqui já para vocês. Não estou falando de Bíblia aí na sua mão não, amém? Não estou falando das escrituras aí na sua mão. Eu sei que ela é a base de tudo. Mas o que é que você tem na mão? Quando eu digo mão, eu estou falando o que é que Deus colocou em você. O que é que Ele depositou em você, que é em cima disso que Ele vai operar sobrenatural, coisas extraordinárias. O que é que você tem na mão? Você tem utilizado o que Ele colocou na sua mão? O que está dentro de você? Você tem utilizado da sabedoria, do dom? O que é que Ele colocou em você? Você está entendendo? O que é isso que você tem na mão? Respondeu-lhe Moisés, de primeira instância aqui, igreja, Moisés nunca tinha vivido um milagre com o cajado. Aqui foi a primeira pergunta de Deus para ele. Ele nunca tinha vivido um milagre com o cajado ainda. Você está entendendo? Sim ou não? Por isso que para ele é novidade. Como assim? O que é que você tem na mão? Eu tenho um cajado. É o que eu tenho. Então, Moisés, é isso que eu vou usar. Você está entendendo? Ele nunca tinha vivido ainda um milagre. Mas a questão é, os dias foi passando e ele foi aprendendo, igreja. Aonde ele ia, ele levava o quê? Ele foi entendendo que para Deus operar, ele tinha que utilizar do quê? Do que ele tinha na mão. Coloca no verso 17, Teis. 17. Igreja, verso 16, para pegar um pouco de contexto aqui. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás ao teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. 17. Toma, pois, esse cajado em tua mão. Igreja, eu quero que vocês peguem essa palavra de Deus aqui. É com ele o que, igreja? Você está entendendo aqui? Deus está falando assim, não é eu, mas é com o que eu te dei, que eu vou operar o quê? Você está entendendo? Quem já clamou a Deus aqui por um milagre? Você está entendendo? Deus está falando assim, Moisés, para com isso daí. Para de ficar me clamando agora. Agora eu quero que você entenda, Moisés, como eu funciono. É com aquilo que eu te dei que eu opero o quê? Fala assim, sinais miraculosos. É tempo de nós aqui como igreja viver sinais miraculosos. É tempo, igreja. Tem uma das coisas que o Espírito Santo me falou hoje à tarde em oração. Ele falou, filho, é tempo da templo mundial, da graça de Deus, viver milagres extraordinários. De verdade, igreja. É tempo de nós aqui. Quando eu digo nós, eu estou falando aqui no modo geral. Viver sinais extraordinários da parte de Deus, igreja. Vocês estão entendendo isso? É tempo, chegou o tempo. Chegou a hora, você está entendendo, igreja? Sim ou não? Para isso é necessário, compreenda o que Deus colocou nas suas mãos. De verdade, eu gostaria de falar muitas coisas aqui acerca do que Deus pode ter colocado em você, mas aprenda a se identificar e enxergar isso. O que Deus colocou na vida de um não é o mesmo que colocou na vida de outro. Você está entendendo? Mas para cada Moisés, Deus dá um cajado. Fala assim, para cada Moisés, Deus dá um cajado. Você está entendendo? Pastor, mas cajado é autoridade, cajado é isso, cajado é aquilo. Não, igreja, entenda aqui de fato o que o Espírito Santo quer mostrar para vocês. Cajado é aquilo que Deus depositou na sua mão. Está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Enxergue isso, igreja. O que Deus colocou na sua mão. O milagre está aí. O milagre está aí. De fato, as coisas grandes vão acontecer aí. Vocês estão entendendo? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Quem está compreendendo isso? Agora se pergunta para si, fala assim, qual é o meu cajado? Qual que é o seu cajado? Qual que é o seu? Qual que é o seu cajado, igreja? Eu anotei algumas coisas aqui, cajado de pessoas pode ser o recurso dela, pode ser a intercessão dela. Através da intercessão de pessoas, amém? Dia de sexta aqui tem, né? Através da intercessão da pessoa, Deus opera o sobrenatural através da intercessão de uma pessoa, igreja. Você está entendendo? Sabedoria, dons, relacionamento. Tudo isso pode ser o seu cajado, porque o seu milagre está relacionado com isso. Você está entendendo? Quando eu digo um milagre, igreja, eu não estou falando um milagre, estou falando vários milagres. Está relacionado com isso daí. Moisés viveu quantos milagres com o cajado?
Tomara que vocês... Quantos milagres? Vários. Porque ele entendeu. Calma aí, é o meu cajado, cara. Você está entendendo? Eu não estou falando que a fé dele estava no cajado, mas ele entendeu que aquilo ali era um meio para Deus operar o sobrenatural. Você está entendendo? Você precisa acatar isso e viver isso. Fala assim, qual é o meu cajado? Qual que é, hein, o seu? Se identifique com um no nome de Jesus. Sei que eu estou falando poucos aqui. Ó, igreja, tem pessoas que ela vive muitos milagres através do dom da profecia. Sim ou não? Quem já viu isso? Quem já contemplou isso? Aí você vai falar para a pessoa, que mano é profecia, que mano é... A pessoa entendeu que o cajado dela é aquilo ali. Pastor, mas tem mais para ela desfrutar e conhecer. Claro que tem, igreja. É notório isso. Mas a pessoa entendeu que aquilo ali é o quê? Um cajado. Quem já viu homens aqui profetizando e acontecendo? Acontece ou não? Sim ou não? Tem pessoas que ela prospera muito por causa da sabedoria que Deus deu a ela. Ela entendeu que o quê? O cajado dela é a sabedoria. Você está entendendo? Quem está compreendendo isso? A questão é, se você não entender os milagres de Deus, igreja, tem portais do Espírito aqui abertos de verdade. Hoje é que eu sinto isso. Tem portais abertos aqui para milagres descer hoje aqui, igreja. Você está entendendo? Mas compreenda isso. Qual que é o seu cajado? Pastor, está batendo muito na tecla, porque de fato, igreja, o que vai fazer a sua vida espiritual, sua vida é um exemplo ministerial, amém? O ministério não é nosso, é de Deus, é Deus que colocou em você, amém? Mas preste atenção, igreja, o milagre só acontece quando você entende isso daqui. As coisas, sua vida passa a andar, sua vida passa a fluir quando você entende qual que é o seu cajado. Ó, eu vou ler mais 2 versículos aqui acerca de Moisés. Você vai entender, igreja, que aonde o homem ia, ele estava com o cajado dele, porque ele entendeu. Você está entendendo? Ó, não estou falando coisas da sorte, amém? Não vou tirar a meia do pé, que é... Não estou falando isso, amém? Estou falando que ele só entendeu, não é amuleto da sorte, amém? Amém, igreja? Não é amuleto da sorte. Mas a pessoa entendeu, igreja. Você está entendendo? Ó, eu quero que vocês abram aí sua Bíblia. Meu Deus. Capítulo 17. Deus vai ativar a cajada de pessoas aqui hoje. Deus vai ativar, vocês podem ter certeza. Eu sei que estava parado aí, amém? Pastor, eu sei qual que é meu cajado, mas a verdade é que eu não estou usando. Deus vai ativar você hoje aqui. Deus vai ativar você hoje aqui. Você pode ter certeza disso. Acharam, igreja? Êxodo capítulo 17. Verso 11. Acharam, igreja? 17:11. Olha o que está escrito, igreja. Durante o tempo em que Moisés ficava com o que, igreja? Ficava com o quê? Com as mãos levantadas. Olha como a coisa influencia, igreja. O tempo que ele ficava com a mão levantada, Israel fazia o quê? Israel prevalecia no quê? No combate. Quando, porém, Moisés abaixava o quê? Cansadas, Amaleque tinha o quê? Então, ó, Moisés, no alto do monte. Vocês já sabem a história, não quero ler contexto aqui, amém? Ele levantado o cajado, tinha quem do lado? Tinha quem do lado? Arão e Hur. Mas eles não tinham discernido ainda no começo, amém? Eles ficaram ali, de canto. E Moisés lá, levantando o cajado. Igreja, o tempo que ele levantava aquilo, amém? O tempo que ele levantava aquilo, tinha uma batalha lá embaixo. Você está entendendo? A batalha acontecendo lá embaixo. O tempo que ele levantava aquilo, é tipo, pensa assim, igreja. O guerreiro fraco ficava forte. Você está entendendo? A pessoa sem habilidade começava a ter habilidade. Vocês estão entendendo isso? Igreja, o homem no alto do monte levantando um cajado influenciava algo lá embaixo. Aí eu te pergunto, como eu e você vai viver uma vida sem ficar consciente do mundo espiritual? Me explica isso. Ó, no plano físico tendo batalha. O que influenciava? É como se fosse um controle remoto. O que fazia aqueles homens ficar fortes era o homem levantando um cajado lá em cima no monte. Fala assim, mundo espiritual. Você está entendendo? Como, igreja, você não vai mexer algumas coisas
no reino do Espírito. Se você for tentar somente no físico, você vai perder as batalhas. É no Espírito. Então, Moisés levantando, o povo vencia. Moisés abaixava, o povo... Aí o forte ficava fraco. O homem que tinha talento perdia a habilidade. Por quê, igreja? Mundo espiritual. Eu e você, igreja, nessa passagem aqui, a gente consegue enxergar o mundo espiritual com clareza. Com clareza. Você está entendendo? Quando você ora, seu patrão te trata bem. Quando você vai para a empresa sem orar, já é outra forma que eles tratam. Que é isso? Mundo espiritual. Você está entendendo? Quem aqui já viveu esse tipo de coisa? Que você fica consciente que é o mundo espiritual. Não é a pessoa gosta de você, a pessoa tem sentimento bom, a pessoa é boa, entre aspas, tem atitude boa, mas ninguém, vamos dizer assim, está vulnerável a isso, igreja. Ninguém está, vamos dizer, como que eu posso falar ainda de uma forma mais simples? Está imune disso. Está imune de ser influenciado. Está imune de coisas espirituais acontecerem. Ninguém está imune. Por isso que você precisa entender o que governa a nossa vida. A gente vive do céu para a terra. Você está entendendo? Não é da terra para o céu, é do céu para a terra. É mundo espiritual para cá. Vocês estão compreendendo isso, igreja? Estão entendendo? Sim ou não? Então, para as coisas acontecerem, você tem que primeiro guerrear aqui no Espírito. Vence as batalhas aqui primeiro. Você venceu aqui, igreja. As coisas é muito simples aqui na terra. Vou contar um testemunho para edificar aqui o que eu estou falando para vocês. Certa vez eu fui tirar habilitação. E eu tinha acabado já as aulas do CFC e eu fui para a prova. Amém? Igreja, antes de eu ir para a prova, eu falei para o apóstolo. Por isso que é importante, compartilhe, igreja, coisas com pessoas espirituais. Eu falei, tal dia eu vou ir fazer a prova. Compartilhei. Vocês sabem que muitas pessoas reprovam, sim ou não? Por que naquele lugar elas reprovam? Fala assim, mundo espiritual. Você está entendendo? Você pega a emoção, já toma conta de você, sim ou não? Mundo espiritual. Aí eu fui fazer a prova. Igreja, quando eu tanto prática como teórica. A mais incrível que eu lembro foi a teórica. Na volta para casa, igreja, eu achei que eu estava endemoniado. Falei, não é possível, o diabo me manipulou ali, não é possível. Tão fácil que estava a prova. Tão fácil que estava a coisa. Igreja, eu sei que eu terminei, faltavam, acho que se eu não me engano, uns 20 minutos ainda. Eu revisei tudo dentro de mim, no meu espírito, eu ficava assim, é mentira isso daqui. É mentira, não é possível isso daqui não. Eu falei, é mentira, não é possível. Tão fácil que estava a prova. O que eu estou querendo te mostrar? Não é que estava fácil. Fala assim, é que a vitória. Fala assim, é que a vitória já tinha sido dada no reino. No reino do quê? Do Espírito. Igreja, quando você vence aqui em primeiro lugar, no reino do Espírito, acabou. Você fica sossegado. Aqui para vocês, eu vou confessar diante de vocês. Eu vou confessar como está o meu coração aqui. Igreja, pode vir o raio que parta aqui nesse culto aqui hoje. Pode vir um homem pintado de ouro que eu vou pregar sossegadamente. Porque eu estava a tarde inteira com Deus. Sabe quando está o meu coração aqui diante de vocês? A vitória já foi dada, igreja. Aqui é só o cumprimento. Aqui só vai acontecer o que já está feito. Vocês estão entendendo isso? Igreja, levantava a mão, influenciava a batalha. O que eu quero que você entenda? Ele aprendeu a utilizar o que dele? Ele aprendeu a utilizar o que, igreja? O cajado dele. Só isso. Veja qual que é o seu cajado. Você quer prosperar, você quer que sua vida flui, você quer ter uma plenitude. Veja o que Deus colocou em você. Veja, aleluia. Eu estou vendo dentro de umas pessoas aqui. Estou vendo dentro de algumas pessoas aqui, o Espírito Santo vai reavivar esse cajado aí dentro de você. Aquilo que está na sua mão, que muitas das vezes você tinha parado de usar, Deus vai ativar de novo aqui hoje. Eu não sei se vai ser através de um toque. Eu não sei se vai ser através de um toque. A gente sabe disso, que a unção é transferível. Eu não sei se vai ser através de um toque, mas a unção vai ativar aquilo que está aí dentro de você de novo.
Oh, Espírito. Verso 4 nessa passagem aqui ainda, igreja. Vamos ler o verso 4 nessa passagem aqui ainda. Aleluia. 17:4. Olha o que está escrito, igreja. Olha como que ele aprendeu. Todos os milagres que ele viveu estavam relacionados com o cajado dele. Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedreje. 5. Tá vendo, igreja? Ele não tinha aprendido ainda. E Yahvé respondeu a Moisés: passa diante do povo e toma contigo algum dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado com que feristes o Nilo e vai. Está entendendo, igreja? Toda vez Deus estava falando: Moisés, pega o cajado, não abandone o cajado, fique com o cajado. Eu vou operar coisas através do cajado. Está entendendo? Sim ou não? Oh, Deus Espírito. Como que é seu nome, filho? Você? Marcelo? Estão entendendo a palavra, filho? Está compreendendo a palavra? Eu vejo um cajado atrás de vocês. Amém? É Marcelo? Você vai sair daqui hoje. Você vai sair daqui hoje como Moisés, compreendendo que os milagres, que as coisas vão acontecer na sua vida através desse cajado. Espírito Santo de Deus. Eu vejo dentro da sua mente como se fosse sabedoria e estratégia de Deus que vai começar a fluir a partir de hoje dentro de você ainda mais. E através disso, você vai ver milagres acontecendo. Você vai ver você agindo em cima disso. E Deus reagindo na sua vida. Você está entendendo, Marcelo? Quem crê nisso, igreja? Tem pessoas que Deus trouxe aqui hoje, igreja, que estavam com esse cajado. Tá com esse cajado dentro, mas está parado. Se eu pudesse, eu não sei o que Deus vai fazer aqui. Eu creio que Deus vai usar o apóstolo aqui ainda hoje, amém? Pessoas vão sair daqui ativada com isso. Vocês estão entendendo, igreja? Igreja, saia daqui com a consciência de Moisés. Tomara que vocês entendam essa palavra profética aqui. Não é uma rema para você, mas é uma rema para sua mente. Você está compreendendo isso? Vocês vão viver milagres, igreja, com esse cajado na mão. Você está entendendo? Oh, Espírito Santo. Tudo que você precisa fazer é pegar esse cajado, gastar tempo com esse cajado, ser íntimo desse cajado. Você está entendendo? Só isso. Por quê? Se você gastar tempo com esse cajado, ser íntimo desse cajado, você vai aprender a utilizar esse cajado. Você está compreendendo, igreja? Moisés aqui, não vai dar tempo aqui, eu estou encurtando a mensagem. Entenda, Deus falou para ele do cajado, ele não entendia que era através do cajado. Ele foi vivendo experiências no quê? Na prática. Mas a prática foi amadurecendo e trazendo consciência para ele. Você vai ver que os outros milagres ele não precisou. Deus, e agora? O que eu faço? Cajado ele já estava usando. Vocês estão entendendo? Quando você não entende o cajado que Deus te deu, aquilo que Deus colocou em você, o talento que está em você, você clama a Ele. Você está entendendo isso? Quando você entende o cajado que já está na sua mão, você usa isso e Deus opera e coopera junto com você. Você
Vocês estão compreendendo, igreja? Vocês estão entendendo isso no nome de Jesus? Sim ou não? Eu quero ler um versículo aqui. Eu diria como tópico 2, para você conseguir entender. Vocês já entenderam, meu Deus, tem um cajado em mim. E agora, o que eu faço? Intimidade com isso. Intimidade com isso. Olha, eu quero que vocês abram sua Bíblia em Eclesiastes. Tem mais alguns minutos aqui ainda. Deus opera com aquilo que você já tem na mão. Amém? Pensa uma pessoa, igreja, que tem um dom de cura. Aí chega uma pessoa enferma aqui. Tem alguém doente aqui? Pensa assim, Deus deu o dom de cura. O apóstolo tem esse dom aqui, amém? Deus deu o dom de cura para ele. Aí pensa assim, alguém chega com dor. Deus está falando assim, usa o dom. Usufrui do dom que eu já partilhei com você. Está entendendo? Aí agora imagine, eu não vou agora tirar ele da jogada. Mas alguns líderes fazem isso. Pega o dom que Deus colocou aí e tá assim, ó. Pai, cura essa pessoa aqui em nome de Jesus. Está entendendo, igreja? Deus está falando, usa o que eu te dei, eu partilhei com você. Vocês estão entendendo, igreja? Claro que você não vai usar aquilo que Deus te deu com arrogância, com soberba, sim ou não? Porque até para você usar o que Deus te deu, você depende de quem? Você depende de Deus. Vocês estão entendendo? Olha, eu quero que vocês abrem, acharam Eclesiastes? Acho que o Igor vai gostar desse versículo aqui. O Igor, o Jefferson. Pastor, olha esse versículo aqui. Eclesiastes 10, verso 10. Aleluia. Eclesiastes 10, verso 10. Acharam, igreja? Olha o que está escrito. Se o machado perdeu o corte, e não foi o que, igreja? Não foi o quê? Será preciso golpear com muito mais força. Tomara que vocês entendam esse versículo. Ter uma atitude sábia assegura o quê, igreja? Pastor, essa passagem está falando de sabedoria. Claro que está falando. Mas eu quero que você entenda algo aqui. Está falando assim, se uma pessoa pegar o machado dela, for na árvore, e aquele machado não tiver afiado, vai ficar fazendo o quê? Vai ficar fazendo o quê? Ó, primeira coisa que vai ter que ter força, sim ou não? Quem já viu as pessoas tentando prosperar na força? Aí as pessoas pegam o ministério que é de Deus, amém? Qualquer dia é bom falar desse assunto, o ministério é de Deus. Aí elas pegam o ministério que é de Deus e tentam ir no quê? Na força. Aí a pessoa pega o casamento que Deus uniu, cai no quê? Na força. Então a pessoa pega o machado e fica lá, dá uma. Igreja, pode ser a árvore mais muxuruca que vocês imaginam. Pode ser a árvore mais muxuruca que vocês imaginam. Dá uma, não sai do lugar. 2, 3. Não acontece nada. Por quê? Qual que é o problema, igreja? Se o machado perdeu o que, igreja? Se o machado perdeu o corte e não foi o que, igreja? Primeiro ponto aqui, tem 3 pontos aqui que é bom entender esse versículo. Machado desafiado. Perguntei, quando é que você está com o seu machado desafiado? Sabe, quando você está tentando prosperar na força, quando você está tentando reger uma igreja na força, quando você está tentando fazer algo só na força, tudo é força, tudo é meio debaixo de, sabe? Quem entende que quando, sabe, empresa, a sua empresa, você tentando ir na força, você sabe que os funcionários já não tá mais aquela coisa, você está tentando reger na força o negócio. Vocês estão entendendo, igreja? É nesse momento que você tem que olhar para o machado. Talvez ele esteja desafiado. Será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia assegura o que, igreja? Atitude sábia aqui nesse versículo, qual seria a atitude sábia aqui nesse versículo? Qual que seria? Para de bater na árvore.
Para de bater na árvore. Você está entendendo? Para de pensar que vai ser seu amigo que vai te ajudar. Para de ser pessoas. Para com isso. Qual que é a atitude sábia aqui dessa passagem? Para de bater na árvore. Volta aqui, ó. Você quer saber? Eu vou pegar esse machado. Eu vou pegar esse cajado. Eu vou pegar esse machado. E eu vou fazer o que com ele? Afiar. Você vai gastar o que aqui também? O que eu falei para você ter com o seu cajado? Você vai gastar o quê? Tempo, igreja. Mas o tempo que você vai gastar aqui, você economiza na onde? Você economiza na onde? Igreja, 15 mil batidos, um exemplo que você ia dar aqui, com ele sem afiado, na força, e ainda você não ia conseguir. Ele afiado aqui, igreja, uma que você dá, ele cai. O que eu estou querendo te mostrar? Quando você pega o que Deus colocou em você e você gasta tempo nisso, fazendo o que com isso? Fazendo o que com isso? Afiando a igreja. Você está entendendo? Quando você vai de vez. É uma que você dá. Você pode pegar todos os homens que foi usado por Deus na Bíblia. Eles gastaram mais tempo amolando o machado deles, igreja, do que quando eles foram. Jesus ficou quanto tempo? Quanto tempo ele ficou, igreja? Não, quanto tempo? Ele começou o ministério com 30 Moisés ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. Fazendo o que lá no deserto? Pergunta aí, fazendo o que no deserto? Fazendo o que, igreja? Davi foi ungido com 17, é isso? Até ele chegar no trono, ficou fazendo o quê? Você está entendendo, igreja? Quando você amola o seu machado, igreja, é impossível, igreja, você não ter o quê? É impossível você não ter o quê? Sucesso. Eu creio que a nossa igreja ficou muito tempo, eu diria assim, algum tempo já, a gente está só amolando. A gente falando de algumas coisas, alguns assuntos, a gente está só amolando. Igreja, de verdade, quando a gente dá, vai ser só uma. Aprenda isso, igreja, foque nisso daqui. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Ter uma atitude sábia segura o que, igreja? O sucesso. Foque, igreja, em você amolar. Isso, vocês que puderem, tira a foto desse versículo. Grave esse versículo, igreja. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu sinto no meu espírito aqui que tem pessoas que Deus já amolou o seu machado. Tem algumas aqui que Deus está amolando ainda. Amém? Amém, igreja? Igreja, eu vou profetizar aqui, vocês pegam no Espírito. De verdade, eu gostaria muito de ir em pessoas específicas aqui que o Espírito Santo fala. Mas pega isso. Tem pessoas aqui, igreja, que Deus está falando para mim, o seu machado já está amolado. Você está preparado para prosperar, para ter sucesso. Você está preparado para avançar. Pastor, e eu estou aqui amolando meu machado. Continue amolando o seu machado. No tempo certo, Deus vai fazer você avançar também. No tempo exato, a Bíblia diz que o homem, igreja, bem-aventurado, ele dá fruto na estação certa e no tempo certo. Você está entendendo? Essa pessoa não fica desesperada, ela não fica preocupada, querendo dar resultado, porque a Bíblia diz, na estação certa, no tempo certo, apropriado por Deus, essa pessoa começa a frutificar. Você está entendendo? Ei, Deus está falando para algumas pessoas aqui, se prepare, porque no tempo certo, que seu machado estiver amolado, eu vou levantar você, eu vou fazer você avançar, eu vou fazer você prosperar. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Vocês estão compreendendo? Grava isso, igreja. Eu não sei a sua estação em Deus, mas se você tiver em tempo de amolar o machado, continue, persevere e persista. Não haja por emoção, não haja por nada, por pessoas, palavras, nada. Continue. Você acha que Jesus nunca ouviu uma palavra?
Vocês lembram de João 2 aqui? Sim ou não? A mãe dele chegou ansiosa, preocupada, falou: meu, acabou o vinho. Ele falou o que pra ela? Calma que eu tô amolando o quê? Calma. Quem lembra disso? Calma, ainda não é chegado o quê? Você está entendendo? Tem pessoas que não têm coragem de falar isso. Você está entendendo? Tem pessoas que não têm coragem de falar: calma, ainda não é minha hora. Calma, ainda não é minha hora. Quem tem coragem aqui, igreja? Você está entendendo? Porque aquilo ali revela o quê? Que Jesus entendia a estação e o momento certo, igreja. Ele entendia que o momento de agir estava próximo, igreja. Você vai ver que na Bíblia ele falava assim: ainda não é chegada a minha hora. Agora é minha hora. Agora é chegada a minha hora. Ele discernia pelo Espírito o momento exato, igreja. Vocês estão entendendo? Eu profetizo, igreja, sobre vocês. Discerne esse tempo, igreja. Não vá no seu tempo. Segure. Não seja arrogante, prepotente de falar: não, é no meu tempo, é isso. Não, segure. Se não for sua hora, segure. Se não for seu momento, segure. Quem lembra aqui de João Batista? Quem lembra aqui de João Batista? Pregou o arrependimento, fez coisas no deserto, sim ou não? Mas quando ele viu o Cordeiro de Deus, ele falou: é necessário. O que ele disse, igreja? É necessário que eu diminua. O que ele estava falando ali? Meu tempo chegou. Até aqui vim eu fazendo, até aqui era eu fazendo, operando e Deus soprando. Daqui para lá não é eu, daqui para cá é o Cordeiro. Sigam ele. Sigam ele. Tenha essa humildade, igreja. Tenha essa humildade. Isso daí não é ato de se humilhar para os homens. A Bíblia diz que quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, Deus exalta você, igreja. Você está entendendo? Não tenha medo de falar: isso, é necessário eu diminuir. É necessário que eu segure aqui, que eu pise no freio. É necessário que alguém vá. Não é eu, não é minha hora. Vai. É necessário que comigo vá. É necessário que vocês vá. Você está entendendo, igreja? Sim ou não? Discerne isso, igreja. No nome de Jesus. Vamos ler Salmos 1. Já vou encerrar. O apóstolo já está ali cuspindo para pegar aqui, igreja. Pegar o microfone. Salmos 1, me dá mais um minuto aqui, igreja. Salmos 1, Thaís. Me ajuda aí, mulher de Deus. Fala assim: tem um tempo exato. O seu espírito, ele avisa o tempo. O seu homem interior, sua mulher interior, ela avisa o tempo. Os homens alguns, né, falam de intuição. É seu espírito, ele avisa. Quem aqui sentiu já de fazer algo e de repente você sente de recuar? Quem já viveu isso? Quem já viveu isso? Aí você sente de recuar. Espírito Santo. Ou um exemplo, você está se questionando: será que eu viajo, fico? Aí o Espírito fica: vai. Seu Espírito, ele avisa. Você está entendendo? Tem uma parte dentro de você, igreja, que ele avisa as coisas antes de acontecer as coisas. É o seu Espírito. O Espírito Santo, ele partilha com o seu Espírito, não com a sua alma. Sua alma depois vai recebendo, mas ele partilha em primeiro lugar com o seu Espírito. Por isso que dê ouvido a essa coisinha que fica falando dentro de você. Que alguns falam: estou sentindo, será que eu vou? É a intuição, é isso, é os 5 sentidos da mãe. Dá ouvido para isso daí. Porque o Espírito Santo, ele não fala primeiramente com a sua alma. Sua alma interpreta a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. Você está entendendo, igreja? Quem está entendendo isso? Quem está entendendo isso? Salmos de número 1, verso 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se aceita na reunião dos zombadores. Verso 2. Ao contrário, sua plena satisfação está na onde, igreja? Quem já dormiu lendo a Bíblia aqui? Quem já dormiu lendo a Bíblia? Quem já perdeu o sono lendo a Bíblia aqui? Aí não vale. Só um lado da moeda. Quem já dormiu lendo a Bíblia? Quem já perdeu o sono lendo a Bíblia aqui, que você fica 2, 3 horas lendo a Bíblia? 4, você fala: meu, só vou ler um versículo, não dá. Por quê? Seu prazer está na onde? Na lei do Senhor. Nela você medita dia o quê? Noite. Você quer ver quando você está entrando no campo da meditação, igreja? Quando você começa a perder o sono lendo a Bíblia. As pessoas, elas usam só o lado, eu diria que é o B, né? Que é o negativo, né? Elas falam: se eu leio a Bíblia eu perco sono. Quando você começa a entrar nesse campo, igreja. Qual o campo, pastor?
que dentro de você tem um fominha, tem uma pessoa que quer se alimentar. Aí você fala, eu vou ler um versículo e já vou ir trabalhar. Aí você lê um versículo, daqui a pouco você já está na meditação, você já está lendo. Aí, eu vou chegar atrasado. Você perde, igreja. Você vai se perdendo na lei do Senhor. Davi era esse, igreja. Ele tinha prazer na lei de Deus. Você está entendendo? Entra nesse campo. Seja convidado pelo Espírito a entrar nesse campo de meditar na Bíblia. Você está entendendo? Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita, não é ler, medita dia e noite. 3, para a gente encerrar. Ele é como a árvore. Olha aí, igreja, a pessoa que não se assenta na roda do escarnecedor, que não se deixa ser influenciado. Antes a sua prazer, sua lei, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Como que essa pessoa vive? Ele é, o Igor é, o Rafa é, você é. Como que essa pessoa vive? Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes. Dá fruto no que, igreja? Dá fruto no tempo apropriado. E suas folhas não murcham. Tudo quanto ele realiza prospera. Então, uma pessoa que medita na Bíblia, que devora a Bíblia, como que essa pessoa vive? Qual é a consequência disso? Essa pessoa é como uma árvore plantada junto à margem de águas correntes, igreja. Dá fruto no tempo apropriado. Suas folhas não murcham. Tudo quanto essa pessoa realiza prospera. Ou seja, dá certo, avança. Você está entendendo? Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Oh, Espírito de Deus. Feche seus olhos agora, igreja. Oh, Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos agora. Pergunta para Deus agora, queira usufruir disso.